Salve, salve pessoal! Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de Física comigo, o professor Guilherme Del Moro. Hoje nós vamos falar sobre princípio de Pascal e sobre o elevador de Pascal ou a prensa hidráulica também, né? Você com certeza já ouviu falar aí de elevador hidráulico, de direção hidráulica, de freio hidráulico. Esses conceitos estão associados ao princípio de Pascal, que basicamente é o que a gente vai discutir hoje. Bom, você faz uso do princípio de Pascal praticamente todo dia, né? Quando você vai escovar os seus dentes. Deixa eu ver esses dentinhos. Para tirar pasta de dente, você aplica o princípio de Pascal. Porque para tirar pasta de dente do tubo, você não precisa apertar no meio dela. Você pode apertar na extremidade oposta à ponta, né? Por quê? Porque ao aumentar a pressão naquele ponto, em uma das extremidades, esse aumento de pressão ele é transmitido para todos os pontos do fluido, que no caso é a pasta. Isso vai provocar então um aumento da pressão, inclusive na ponta dela, que é por onde ela vai sair. E basicamente esse é o princípio de Pascal. Uma outra aplicação é chamada manobra de Heimlich, né? Quando alguém se afoga, né? Se engasga, um pedaço de alimento, algum brinquedo, né? Isso pode acontecer com as crianças. Existe uma manobra de Heimlich, na qual você segura ela por trás, né? Se for uma pessoa já uma criança aí acima de 4, 5 anos, né, até um pouquinho mais nova, você já pode fazer essa manobra por trás, né, e com as duas mãos próximo ao umbigo, um pouquinho acima do umbigo, você faz movimentos rápidos, né, para trás e para cima, para fazer com que o aumento de pressão que é aplicado no diafragma seja transmitido então para o pulmão e para a traqueia, então, para desobstruir as vias. Então, também é um exemplo aí da aplicação do princípio de Pascal. E existem inúmeros outros, a gente vai analisar aqui esse princípio. Então, diz ele que a variação de pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível, então, se você aumentar, por exemplo, a pressão em um determinado ponto de um fluido incompressível, esse aumento, essa variação é integralmente transmitida para todos os pontos do mesmo fluido. Por exemplo, aqui eu tenho um pote, uma jarra, né, um reservatório com uma rolha aqui em cima e uma rolha aqui embaixo, né? O que acontece se o líquido estiver preenchendo todo esse espaço e eu começar a dar uma martelada aqui nessa rolha? Em um determinado momento você vai perceber que a rolha aqui embaixo ela vai sair. Por quê? Porque o aumento de pressão que é aplicado aqui em cima ele é integralmente transmitido para todos os pontos. Isto é, eu vou chamar assim, aqui você vai ter um aumento, um ΔP, uma variação de pressão na entrada, né, ou simplesmente uma pressão na entrada, e aqui você vai ter uma variação na pressão na saída, digamos assim, que é esse ponto aqui. De acordo, então, com o princípio de Pascal, a variação da pressão no ponto de entrada é igual à variação na pressão no ponto de saída, que na verdade essa variação é igual em todos os pontos do fluido, né? Como diz já o princípio, esse aumento de pressão, essa variação de pressão é transmitida para todos os pontos do fluido. Bom, o princípio é isso, ele é muito simples, só que a partir desse princípio a gente tem várias aplicações. No campo da hidráulica são várias e a mais clássica, talvez aí a mais utilizada, é que mais cai nas provas de vestibular, muito possivelmente você vai se deparar com questões desse tipo, é o elevador hidráulico, que é o elevador de Pascal, que é utilizado para elevar cargas com massa aí relativamente considerável. Por exemplo, um carro, você pode utilizar um macaco, né, esses de rosca, mas você também pode utilizar um macaco hidráulico ou um elevador hidráulico. Isso facilita muito a vida, por exemplo, de quem vai trocar óleo, a vida de quem vai, por exemplo, mexer na parte de baixo do carro. Comumente vai ver em postos de combustíveis, oficinas mecânicas, esse tipo de elevador. Então eu trago aqui uma representação bem esquemática, né? Então aqui você tem uma espécie aqui de comunicação entre dois vasos, um deles tem uma área menor e o outro tem uma área maior, né? E aqui eu tenho demarcada duas tampinhas, são na verdade o que chamamos de êmbolos, né? O que são êmbolos? São discos, né, que permitem então o movimento de um fluido dentro de um recipiente sem que seja transbordado, sem que ele vaze. Então aqui eu tenho dois êmbolos, um de área menor e outro de área maior, e vamos supor que nós fazemos uma força nessa parte aqui, que eu vou chamar de entrada, né? Então aqui a força eu vou chamar de FE, que é a força de entrada, né? E essa força de entrada está sendo aplicada sobre uma área A, né, que é a área de entrada. Mas na saída nós temos uma área maior. Então, como a pressão de entrada,
né, vou escrever aqui, ó, pressão de entrada, será igual à pressão de saída, sobre cada elemento de área A, eu vou ter essa força F sendo aplicada, né? Então, até vou tirar aqui, eu vou simplesmente chamar de F, tá? Eu vou colocar um módulo aqui, ó, para representar simplesmente o módulo, porque aqui o sentido será contrário, né? Então, eu vou chamar simplesmente de F a força sobre cada elemento de área A. Então, aqui nós temos uma área que é aproximadamente o dobro da área de entrada. Então, aqui nós temos uma área A e aqui nós temos uma outra área A. Sobre essa unidade de área A, nós teremos uma força F, tá? E sobre essa unidade nós teremos uma segunda força F. Na realidade é só, digamos assim, uma única força, né, que é aplicada naquela superfície, mas para finalidade assim, didática, então, sobre essa unidade de área A nós temos uma força F, então sobre essa unidade nós temos uma força F, e sobre essa unidade de área nós temos uma força F. Então, observe que a força de entrada é igual a F, mas a força de saída é igual a 2 vezes F. Isto é, a força aumentou, ela dobrou. Por que ela dobrou? Por causa da relação das áreas, porque a área de entrada é igual a A e a área de saída é igual a 2 vezes A. Então existe uma proporcionalidade entre as áreas e as forças. Se a área de saída é maior, a força naquele êmbolo vai ser maior. Então você consegue elevar cargas superiores à força que você consegue fazer. Por exemplo, se você só consegue levantar, por exemplo, 50 kg, com esse dispositivo que dobra a sua força, você conseguiria levantar 100 kg, porque ele, então, provoca um ganho de força na tua relação. E como é que a gente consegue quantificar isso? A partir do próprio princípio de Pascal que está aqui, ó. Variação da pressão de entrada igual a variação da pressão de saída. Eu vou simplesmente escrever pressão de entrada igual a pressão de saída, né? Como que a gente determina a pressão de entrada? Conceito de pressão, né, em 3 palavrinhas. Força sobre área. Então, é a força de entrada sobre a área de entrada. Isso aqui é igual a força de saída sobre a área de saída. Muitos livros já usam o princípio de Pascal aplicado à prensa ou ao elevador dessa maneira. Cuidado, isso aqui não é o princípio de Pascal, é a aplicação do princípio de Pascal. Isso é uma coisa muito importante. Muita gente acha, isso aqui é o princípio de Pascal. Não, é a aplicação dele, tá? Numa situação, então, de elevador hidráulico, tudo mais, né? Mas é a aplicação do princípio. Eu costumo passar a área de entrada aqui para o outro lado multiplicando e a força dividindo, porque eu quero uma relação de força com força, área com área. Então vai ficar assim, ó. A força de entrada pela força de saída é igual à área de entrada pela área de saída. Isto é, se a área de entrada é 2 vezes menor, a força de saída será 2 vezes menor. Essa, então, é a relação que nós temos. Daí você vai falar o seguinte, o princípio de Pascal é uma maravilha, ele faz uma mágica que dobra, triplica, né? Posso multiplicar a força por 1000, por 100 mil, isto é, de acordo com a área que eu tenho. Ele é uma maravilha, mas ele não faz mágica. Basicamente, o que você tem aqui é uma relação de forças e deslocamentos. Como assim? Quero que você olhe novamente aqui, para essa situação. Vamos imaginar que eu quero, então, que esse êmbolo aqui suba, vamos supor, 10 centímetros, né? Então, que provoque uma elevação de 10 centímetros aqui desse êmbolo. Então, vai haver um deslocamento de líquido para isso. E o deslocamento do líquido aqui na saída, eu vou chamar então aqui, do volume deslocado na saída, tem que ser igual ao volume deslocado na entrada. Mas como a área que eu tenho aqui ela é menor, o deslocamento do líquido ele é maior. Isso é bem simples de verificar quando você determina, por exemplo, e você já deve ter feito isso, o volume de um cilindro, né? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, né? Eu vou usar o termo H aqui para altura. Então, se esse volume, né, da entrada é igual ao volume da saída, e eles têm que ser iguais, né, porque não tem como o líquido ter... O líquido, quando você baixa aqui, ele vai para algum lugar, isto é, ele vem para essa região onde está subindo. Quanto maior a área, menor é o H. Isto é, nesse caso a tua área é maior,
mas o deslocamento, né, a variação da altura é menor. Então você tem um ganho de força, mas você tem uma redução no deslocamento. E esse é, digamos assim, essa é a desvantagem que você tem então no princípio de Pascal. Basicamente é isso que você tem. Você ganha de um lado com a força, mas você perde de outro lado com o deslocamento. Tá? Essa equação então ela é extremamente útil exatamente para determinar relações entre forças, né, de entrada e de saída e entre áreas de entrada e de saída. Muito bem, gente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí o princípio de Pascal, né, e a aplicação do princípio de Pascal no elevador hidráulico, né. Todos os sistemas hidráulicos funcionam de forma muito parecida, né. Por exemplo, o freio hidráulico, como já havia mencionado, a direção hidráulica, são sistemas que funcionam basicamente por uma relação de áreas e de forças, tá? Então, a partir disso, eu acho que você pode já começar a aplicar em exercícios. Você vai perceber que os exercícios não fogem muito dessa ideia, né? Basicamente vai trabalhar muito com essa relação aí de proporcionalidade. Em geral, exercícios de Pascal não costumam ser exercícios assim extremamente difíceis, porque não tem realmente muito aquilo que variar. Talvez o que possa complicar é a interpretação, é o contexto, mas a aplicação e o uso do princípio de Pascal nessas situações é algo que eu considero que é mais tranquilo, por exemplo, quando você compara em relação à força de empuxo, o princípio de Arquimedes ou até mesmo o princípio de Stevens. Então, é isso. Até a próxima aula. Um abraço, até lá.